Fala rapaziada, canal All Tips. Vamos iniciar aí mais um vídeo trazendo. Eu tava batendo o horário junto com o nosso amigo Carlos aí, que a gente tava gravando junto. Então a gente decidiu que somente eu vou estar gravando e passando a análise para vocês aqui pelo YouTube, mas ele sempre vai estar fazendo as análises junto comigo. E a gente vai estar seguindo também lá no nosso Instagram, rapaziada. A gente vai estar deixando fixado sempre aqui para vocês estarem verificando. Nós vamos buscar sempre deixar os históricos da partida lá, lançar alguns palpites também quando a grade estiver muito forte. E domingo tem bastante jogo, a gente vai lançar um palpitezinho arriscado lá, com cotação um pouquinho mais alta. Agora vamos lá, rapaziada, pro jogo do dia 20. Não se esqueçam também de estar deixando o like aí para fortalecer o nosso vídeo. A gente está trazendo esse conteúdo, é uma análise bastante legal, tem uma média de acerto muito boas, então vamos lá. Vamos começar pela Premier League, que tem um jogo do Leeds contra o Manchester United, rapaziada. O Manchester United que tem um time bom, tem o papai Cristiano Ronaldo, né? Porém, não convence, sempre vem vencendo na individualidade do craque do time. Tanto que o último jogo venceu na individualidade. O Manchester United ganhou, porém não convenceu. Tem uma defesa bastante vazada. E tendo em vista que ele tem essa defesa bastante vazada, como vocês podem ver, ele tem 40 gols marcados e 22 gols sofridos, ou 32 gols sofridos. Tem 12 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. O Leeds, que não é um time besta, rapaziada, está em 15ª colocação. 27 gols marcados e 46 gols sofridos. Sofre bastante gol também. Porém vai estar jogando dentro de sua casa. Dentro de sua casa acredito que ele tem um pouquinho mais de vontade assim de jogar, abrir essa partida e ir para cima do Manchester United. A gente pode estar frisando aqui em casa o Leeds no momento ele tem apenas 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 13 gols marcados e 17 sofridos. Então ele vem pelo menos deixando um golzinho por partida jogando dentro de casa. O Manchester United no momento ele é o 6º melhor mandante, está com 19 gols marcados e 16 gols sofridos. É um time que não vem figurando boas partidas, porém vem ganhando, né, rapaziada? Aqui o que a gente pode estar destacando nas últimas partidas, em que ambas as equipes jogaram, foram mais do que 2.5 gols em 4 das últimas 5, menos do que 4.5 cartões nas últimas 9 de 10 partidas. O Leeds, que no momento sem vitórias há 3 jogos, sofreu gol nos últimos 10, mais do que 2.5 gols nas partidas. O Manchester United sem derrotas há 3 jogos, menos do que 2.5 gols nas últimas 5 partidas. Ambas as equipes marcaram nas últimas 5 de 7 partidas. Primeira equipe a marcar nas últimas 8 partidas e menos do que 4.5 cartões nas últimas 9 de 10 partidas. O histórico dos confrontos deles, como vocês podem ver aqui, o Manchester United tem um favoritismo que ganhou de 5-1, 0-0, 6-2 e 4-0. Manchester United, no momento jogando como visitante, ele vem de uma race aí de 2 empates e 1 vitória, venceu o Brentford, empatou com o Burnley, que é um outro time que empata bastante, e empatou com o Aston Villa, um jogão. Aquele jogo foi bonito, a estreia do Coutinho nesse dia. Mas vamos lá, o Leeds. Vocês podem ver que ele não vem figurando boas partidas, porém ele perdeu aqui para o Newcastle de 1-0. O Leeds, que ganhou de 3-1 do Burnley, e perdeu para o Arsenal, né? O Arsenal que vem também figurando boas partidas. Nessa partida aqui no pré-live, vou estar cravando para vocês o acima de 1,5, rapaziada. Acreditando que o Manchester United vai estar conseguindo fazer esse golzinho. Mas acredito que o Manchester United já está com uma cabeçazinha ali mais na Champions League. Então é bom verificar essa escalação antes de fazer algum aportezinho aqui nesse Manchester United, beleza? Mas no pré-live que eu posso estar gravando para vocês é o que eu acredito nesse acima de 1,5. Temos o jogo do Wolverhampton contra o Leicester também. O Wolverhampton que é um time que tem uma excelente defesa, porém não tem um ataque bastante encaixado. Um ataque que perdeu um dos seus melhores atacantes, que é o Adama, que foi para o Barcelona, né? E desde quando o Adama saiu, o Wolverhampton não vem figurando bons jogos, por incrível que pareça. Acredito que está fazendo falta, hein? O Wolverhampton no momento está em 7º colocado, o Leicester ele está em 11º, porém é um time bastante over, com 36 gols marcados e 41 gols sofridos. Então, para essa partida aqui, eu acredito que vai sim ser um mercado cotado para o mercado de gols. E acredito no mais de 1,5
nessa partida com uma cotação que está de 1,33, tendo em vista que o Wolverhampton ele é under, tem apenas 17 gols sofridos. E o que eu posso estar frisando com vocês aqui, jogando dentro de casa, o Wolverhampton tem 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, com apenas 8 gols marcados e 9 sofridos. Por isso, essa cotação de 1,33 aí para mais de 1,5 tá interessante para a gente estar juntando com alguma outra cotação para fazer uma duplinha e ficar tranquilamente. Aqui o Leicester, que a gente pode estar frisando como visitante, ele é o 14º colocado com 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, 15 gols marcados e 23 sofridos. Então eu acredito sim que cada time pode estar deixando um golzinho, pelo menos nessa partida. O Leicester é um time bastante over. Nas últimas partidas que a gente pode estar frisando é que foram menos do que 2,5 gols, e nas últimas 5 partidas menos do que 10 escanteios, beleza? Os últimos confrontos terminaram 1-0, 0-0, 1-0 e 0-0. Outro detalhe que eu também observei bastante nessa partida, rapaziada, é que sim, o Leicester pode ganhar essa partida. Porém, tá com uma cotação excelente de 3,20, como vocês podem estar vendo. Tá com uma cotação de 3,20, acredito que dá de buscar o Leicester empate anula. O Leicester confirmando esse favoritismo no ao vivo, que eu estou querendo buscar, atacando bastante, sem deixar tantos espaços, porque o Leicester é aquele time suicida, vai para frente e não se preocupa com a defesa. Então por isso que ele tanto faz quanto leva bastante gols. E eu vou buscar no ao vivo o fora empate anula, com uma cotação de 2,25, 2,50, com certeza vai dar de pegar, beleza? Temos agora aqui os jogos da La Liga também, um jogo interessante aqui entre o Espanhol e o Sevilha. O Espanhol, que no momento ele está em 14º colocado, não acredito que vai brigar mais por nada aqui em cima, não tem chance mais, porém está próximo aqui dessa zona de rebaixamento. Não, acredito que o Espanhol não vá fazer jogo fácil contra o Sevilha, beleza? O Sevilha que no momento está em 2º colocado, buscando esse Real Madrid fervorosamente. O que eu posso estar frisando para vocês aqui, rapaziada, é que o Espanhol jogando dentro de sua casa, por mais que seja um time ali de meio de tabela, não esteja brigando mais por muita coisa, ele não é um time besta jogando dentro de casa. Ele é o 8º mandante com 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 18 gols marcados e 15 gols sofridos. Então tem uma média de gols marcados boa. E o Sevilha já é um time com uma defesa bastante encaixada. Eu gosto de ver essa defesa do Sevilha. Os jogos do Sevilha têm demonstrado uma defesa bem trabalhada. O Sevilha que no momento aqui é o 4º melhor visitante, com 10 gols marcados e apenas 6 gols sofridos, entendeu? Então tá com uma cotação aqui interessante também para buscar um Sevilha empate anula com 2,20. Dá de buscar ali 1,53, 1,60. Eu acredito e confio nesse fora empate anula, rapaziada. Que a gente pode estar frisando com vocês também aqui nas últimas partidas em que foram mais do que 10,5 escanteios, mais do que 4,5 cartões, porém esses mercados não tem muita cotação, a não ser o mercado de escanteio. Vocês buscarem o escanteio minuto, quem aí vai tem a casa ali na Bet365, né? Tem o mercado de escanteio minuto, que eu acho muito interessante estar trabalhando. E também os últimos confrontos que a gente pode verificar é que o Sevilha tem um favoritismo que ganhou de 2-0, 2-0, 1-0 e empatou em 2-2. Vocês podem ver que sempre tem um cartãozinho vermelho, então é um jogo bastante pegado, é um jogo bastante interessante para a gente estar buscando aí um cartãozinho no individual. Mas quem não trabalha esses mercados, fique tranquilo, busque esse empate anula, tá com uma cotação excelente. Vamos para o jogo do Valência, para não prolongar muito aí, rapaziada. Desculpa, eu falo muito, tento trazer o máximo de verificações para vocês, porque eu busco o máximo de informações possível. Eu vou até de média de gols por partida, eu só não média de escanteio por partida, gols sofridos por partida, só não trago tudo isso para vocês aqui porque vai ficar um vídeo muito grande mesmo. Então vamos lá. Aqui a gente tem o jogo do Vila Real, né, que está rolando agora no momento em que eu estou gravando. Mas vamos lá, Valência e Barcelona. Barcelona em 5º colocado, Valência em 12º. São dois times aqui. O Barcelona acredito que está conseguindo aí encaixar um time interessante com a nova contratação aí do Adama. Foi uma boa contratação, acredito eu. Tá jogando bastante o Adama.
Aqui é o que a gente pode estar frisando com vocês. É que o Valencia jogando dentro de casa, ele é um 4 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 18 gols marcados e 13 gols sofridos. Tem uma média boa de gols marcados aqui. O visitante também, o Barcelona é o sétimo melhor visitante, está com 15 gols marcados e 14 sofridos. Tanto faz quanto leva. O Barcelona está reencontrando, né, o seu futebol agora. Ele perdeu bastante qualidade ali com a saída do Messi. Mas o que a gente pode estar frisando para vocês é que é um histórico de uma equipe over, um jogo over, em que os últimos confrontos terminaram aqui em 3-1, 3-2, 2-2 e 2-0. O que eu posso estar frisando para vocês, que eu acho interessante, seria essa aqui. O Valencia está sem vitórias a 3 jogos. Ambas as equipes marcaram nos últimos 5 de 6 jogos. Mais do que 4.5 cartões nos últimos 9 de 10 jogos. Mais do que 10.5 escanteios. O Barcelona ele vem de 4 jogos sem derrotas. Sofreu 3 gols. Sofreu gol nas últimas 3 partidas. Ambas as equipes marcaram nas últimas 7 de 8 e menos do que 10.5 escanteios. Dá de buscar também o mercado de escanteio nessa partida, mas no pré-live o que eu vou estar cravando para vocês, aproveitando que essa cotação está de R$2, vai ser um Barcelona empate anula para a gente ficar resguardado. Tá com uma cotação interessante para a gente estar buscando esse Barcelona empate anula. No momento eu estava verificando aqui em que o empate anula no Barcelona tá com uma cotação de 1,44. Então dá de a gente verificar esse empate anula sim no ao vivo. Se possível fazer uma duplinha ali com esse Sevilha que está em 1,53, acho que tem bastante valor a gente tá juntando esses dois times, beleza? Já dando uma tipzinha aí para vocês. Mas vamos lá, tem um jogo também do Real Betis. O Real Betis que está numa fase bastante interessante, rapaziada. Tá figurando bons jogos, estou gostando desse Real Betis. Realmente tá cotado a favorito. Aqui no momento ele está com 45 gols marcados e 29 gols sofridos. O Marloca aqui jogando fora de casa não é um time que vem figurando boas partidas. Ele é um time que está aqui em 15º colocado, com 22 gols marcados e 36 gols sofridos. Vem sofrendo bastante gols, pelo menos. Aqui o que a gente pode estar frisando é que o Betis ele é o 9º melhor mandante, com 23 gols marcados e 14 gols sofridos. O Mallorca, como visitante, ele está em 15º, com apenas 9 gols marcados e 25 gols sofridos. Então é uma média bastante alta de gols sofridos por partida. Tanto é que o Betis está cotado a vencer aqui com 1,60. Para esse jogo, rapaziada, não vou me prolongar muito. O que eu pretendo buscar é uma vitória sim do Betis, porém no ao vivo, buscando essa correção, porque acredito que ele não vai matar esse jogo logo de início. Deixar passar pelo menos os 20 minutos ali, analisar. Se confirmar esse favoritismo do Real Betis, vou estar entrando com a vitória do Betis. Dependendo da cotação, busco um empate anula sim. Buscando esse 1,60. Com empate anula eu vejo valor. Porém, se tiver somente a 1,80, que eu acredito que vai estar nessa média de 1,80, no máximo R$2 para o Betis, vou buscar a vitória seca do Betis, beleza? Mas no pré-live, se vocês quiserem juntar com bilhete acima de 1,5, vejo muito valor. Vamos lá, tem o jogo do Atlético de Bilbao contra o Real Sociedade. Tá com cotação um pouquinho parelho. O Atlético de Bilbao, eu posso estar frisando com vocês aqui que ele jogando dentro de sua casa, ele é um time perigoso. Ele tá aqui no momento... Cadê? Aqui. Com 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O Atlético de Bilbao, ele é um time que tem uma defesa boa, é um time que joga por um golzinho somente. Então não acho que vale a pena estar entrando no mercado de gols, apesar de o Real Sociedade ser um time que tem aqui uma média de gols boas, tem 15 gols marcados e 15 gols sofridos, tanto faz quanto leva bastante gol. No geral, vocês podem verificar que os dois têm uma média de gol parecida em 24-21, 25-21. Porém, jogando dentro de sua casa, o Atlético de Bilbao tem a tendência a trazer esse jogo para o under. Então, não vou estar buscando esse mercado de gols. O que eu vou estar buscando, aproveitando essa cotação de 2,30, é o Atlético de Bilbao em empate anula, que está com uma cotação de 1,61. Lembrando também que quem gosta de trabalhar com handicap asiático sempre paga um pouquinho mais. Acredito que vocês já devem ter verificado essa situação. Paga ali, no caso, se está pagando 1,61, vai estar pagando 1,70 mais ou menos em média
a vitória do Bilbao em 75. Então vale a pena tá entrando seco nesse empate anulado do Bilbao, beleza? Outra coisa, só frisar rapidinho, rapaziada, aqui nos últimos confrontos deles. Os últimos confrontos que terminaram 1-1, 1-1, 1-0, 1-0. Confirmando também essa questão do under, beleza, rapaziada? Um jogo para under. Não vão em mercado de gols, beleza? Temos aqui também mais alguns jogos da Bundesliga. O Bayern de Munique vai estar jogando, porém não tem cotação nenhuma. Acima de 2,5 está 1,14, vitória está 1,7. Então não está dando de buscar nada a não ser vitória no primeiro tempo do Bayern de Munique. Mas os últimos jogos do Bayern de Munique não me convencem para estar buscando essa vitória no primeiro tempo. Apesar de que está jogando contra o Fürth, o pior time do campeonato. Então se vocês quiserem arriscar, fica por conta de vocês, fica com os corajosos. Eu não vou entrar nesse jogo do Bayern de Munique. Tem muito jogo melhor para a gente estar entrando. Como vocês podem ver aqui, ó, os últimos confrontos do Bayern de Munique terminou 1-1 pela Champions League. 4-2 para o Bochum, perdeu de 4-2. Fez um jogo bastante pegado com o RB Leipzig, então não estou gostando do que o Bayern de Munique vem apresentando nesses últimos jogos. Então não vou estar entrando, vou primeiro assistir essa partida e sim, total cotado para ganhar essa partida. Temos aqui o jogo do Borussia Dortmund. O Borussia que vai estar jogando contra o Borussia Mönchengladbach. A classificação aqui a gente pode estar frisando que o Borussia está em segundo colocado com 46 pontos. E o Mönchengladbach está com 26 pontos. Não vai brigar por muita coisa a não ser fugir dessa zona perigosa aqui. Que a gente pode estar frisando com vocês aqui. Em casa, o Borussia Dortmund, ele não empatou ainda, perdeu apenas 2. Tem uma média de 33 gols marcados e 18 sofridos. É uma média muito boa para a gente estar buscando o mercado de gols. O Borussia Mönchengladbach, jogando fora de sua casa, ele tem apenas 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Tem uma média de 11 gols marcados e 21 sofridos. Então tem uma média de deixando pelo menos um golzinho por partida. O que a gente pode estar frisando com vocês também aqui é no Borussia. Foram os últimos 9 jogos foram mais de 2,5. Ambas as equipes marcaram nos últimos 7 de 8 jogos, menos do que 4,5 cartões, menos do que 10,5 escanteios. O Borussia Mönchengladbach tem mais do que 2,5 gols nas últimas 6 de 7 partidas. Ambas as equipes marcaram. A primeira equipe sofreu nos últimos 4 de 5, menos do que 4,5 cartões e mais do que 10,5 escanteios. Rapaziada, verificando esses confrontos aqui em que terminou 1-0, sinceramente prefiro buscar o ao vivo e ver, até porque o Haaland não está confirmado também para essa partida. É um jogador muito importante para o Borussia Dortmund. Perdendo o Haaland, acredito que é um mercado de escanteios. Olha só, o mercado de mais de 8 cantos tá 1,50. Então dá de buscar tranquilamente para colocar no bilhete a 7 cantos. 7 cantos está com uma cotação de 1,25, 1,20. Então dá de colocar no bilhete, ficar mais tranquilo. Mas esse 8 cantos tem muito valor. E também 3 cantos somente para o Borussia. Essa opção vocês só vão achar no criar apostas. Colocar lá somente Borussia, mais de 3 cantos. Vai estar com uma cotação em média de 1,30. Tem valor para colocar no bilhete. Vamos lá, agora tem o jogo do Hertha contra o RB Leipzig. O RB Leipzig não vinha figurando bons jogos fora de sua casa. O RB Leipzig no momento ele está em 7º colocado. 43 gols marcados e 27 sofridos. O RB Leipzig é um time bastante over, vai para cima, abre bastante espaço. E o Hertha no momento está em 15º, com 6 vitórias, 5 empates e 11 derrotas, 24 gols marcados e 45 sofridos. Vem sofrendo bastante gols. É um time que não vem figurando boas partidas, oscila bastante, tanto é que está ali já na zona perigosa, né? A gente pode estar frisando para vocês que o Hertha jogando dentro de sua casa ele é 4 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 15 gols marcados e 17 sofridos. O RB Leipzig ele vai estar aqui embaixo com apenas 1 vitória, 4 empates e 5 derrotas, apenas 9 gols marcados e 13 sofridos. Porém, jogando dentro de casa, vocês podem ver que ele é o segundo melhor mandante. Não é um time besta, não empatou nenhuma, perdeu 3, 34 gols marcados, 14 sofridos. Nas últimas partidas que a gente pode estar frisando também, é que tem aqui um leve favoritismo para o RB Leipzig.
um leve favoritismo em que ganhou de 6-0, 3-0, 2-1 e empatou em 2-2. Acredito, confirmo para vocês no pré-live, o acima de mim nessa partida aqui. O acima de 1,5 que no momento ele está com uma cotação, deixa eu verificar rapidamente aqui. RB Leipzig 1,20. 1,20, dá de colocar no bilhete, acredito que vem safe, tranquilo, muito tranquilo esse acima de 1,5. Aqui o que a gente pode estar frisando em ambas as equipes é que terminaram mais do que 2,5 gols, menos do que 4,5 cartões, menos do que 10,5 escanteios. Acredito que é um mercado tranquilo para a gente buscar esse mercado de gols acima de 1,5. E essa cotação de 1,50 para o RB Leipzig jogando fora de casa, acredito que ele vá sim ganhar. Porém, vou buscar uma... Opa, SofaScore aqui atualizando agora. Vou buscar, rapaziada, nesse RB Leipzig uma correção, beleza? Acredito que está muito baixa, não vale o risco entrar no pré-live nesse 1,50, beleza? Então, vale a pena estar buscando uma correção nesse RB Leipzig. Vamos para a Itália, a Série A da Itália. Tem um jogo muito interessante da Fiorentina que perdeu o Vlahovic, seu melhor atacante também, que foi para a Juventus. Não vi tanta vantagem assim ele ter ido para a Juventus, né, rapaziada? Porém, acredito que vai fazer diferença naquele time, estava precisando de um matador. Depois que o Cristiano Ronaldo saiu, né, não vinha figurando boas partidas. Porém, vamos lá, que aqui é Fiorentina e Atalanta. Atalanta que no momento está em quinto colocado, com apenas 46 gols marcados e 29 sofridos. É um time bastante over. O Fiorentina não fica muito atrás, com 43 gols marcados e 34 sofridos. O que a gente pode estar frisando, rapaziada, para vocês é que o Fiorentina tem 7 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 29 gols marcados e 15 sofridos. O Fiorentina joga muito melhor dentro de sua casa. O Atalanta não perdeu ainda jogando como visitante, vem figurando boas partidas como mandante. Perdeu aí a sua última partida, acredito que vem mordido. Perdeu aí o campeonato italiano também, a Copa Itália. Esqueci agora qual foi o jogo, mas a gente pode estar verificando aqui. Eu acredito que ainda vai estar no histórico. Aqui. Cadê? Aqui, Copa Itália, perdeu para a Fiorentina. Estava em dúvida se era a Fiorentina realmente. Perdeu de 3-2, foi um jogo bastante over. Esses confrontos diretos a gente pode estar frisando aqui para vocês que foram bastante over. Trouxeram o ambas marcam também. Então, acredito que o tranquilo aqui, o safe, é buscar o acima de 1,5. Está com uma cotação de 1,22. Acredito que bate tranquilamente. O Atalanta é mordido com essa derrota. E os últimos confrontos sendo bastante over, duas equipes bastante over. E o mercado de escanteios também, rapaziada. Vejo muito valor acima de 8 cantos com uma cotação de 1,66. Então dá de buscar tranquilamente. E se vocês quiserem arriscar, o que eu vou buscar no ao vivo nessa partida vai ser um empate anula para o Atalanta. Acredito que o Atalanta tem muito mais chance de vencer essa partida. Se confirmar esse favoritismo ali, analisando pelo menos os 20 minutos, ele não tiver marcado ainda, não ter matado esse jogo, que eu acredito que não vai matar tão rápido assim, até os 20 minutos dá de buscar um empate anula no Atalanta. Temos o jogo da Veneza contra a Genoa. Eu vou pular esse jogo, muito ruim, dois times horríveis, não vale a pena. Tem o jogo da Inter de Milão contra o Sassuolo. Inter de Milão que vem mordida, pegou de 2-0 em casa do Liverpool na Champions League. Acredito que o Sassuolo vai pagar o pato sim. Porém, a 1,29 contra o Sassuolo, que eu vou frisar somente rapidamente aqui com vocês as últimas partidas logo, no confronto direto, para acelerar um pouquinho mais o vídeo. Ficou 2-1 para o Inter, 2-1, 3-0. Eu assisti esses dois jogos e o Sassuolo deu trabalho. O Sassuolo, ele, quando pega times assim de cima, Juventus, Roma, ele dá trabalho, vem figurando boas partidas. Então não vale a pena assim, entrar com essa cotação de 1,29, porque esse jogo tem tendência de terminar empatado sim. Aqui o que a gente pode estar buscando, rapaziada, que eu separei para vocês, é o handicap asiático -1. Por que -1? O handicap asiático -1, o Inter de Milão tem que ganhar a partida pelo menos de um gol de diferença. Não, pelo menos com 2 gols de diferença. Desculpa, rapaziada, aqui. Pelo menos 2 gols de diferença. Se ganhar só com 1 gol de diferença, reembolsa a aposta. Acreditando, claro, no favoritismo para o Inter de Milão. Porém, o mais safe, se vocês quiserem juntar com bilhete, acredito que seja o acima de 7 cantos. São duas equipes bastante over para o mercado de escanteios. O Inter de Milão tem uma média de 6 cantos por partida
e o Sassuolo uma média de 5 cantos por partida. Tem um jogo aqui também da Lazio contra a Udinese. Esse jogo aqui, somente buscar alguma coisa no ao vivo, vai ser diferente os horários, né, desses jogos. Do Atalanta vai ser de manhã cedo, então dá de assistir esses jogos separadamente, tranquilamente. Não precisa estar assistindo muitos jogos ao mesmo tempo para estar se atrapalhando. E a Lazio é a cotada favorita sim, porém não vem figurando boas partidas nos últimos jogos. O que eu posso estar fazendo para vocês é que ela ainda está em sexto colocado, está brigando sim por uma classificação aqui direta, ou pelo menos uma Europa League, beleza? Então eu acredito que ela não vai dar mole para a Udinese. E a Udinese, o que eu posso frisar para vocês é que não é um time besta. Então dá para cravar alguma coisa no pré-live com esse jogo? Não, acredito que não dá de cravar. Então vou buscar esse back favorito para Lazio, tentar assistir esse jogo, beleza? Vamos aqui para Liga 1 da França. Temos jogos interessantes. O jogo do Nice. O jogo do Nice que vai estar jogando contra o Angers. O que a gente pode estar frisando, rapaziada, é que o Nice aqui está em terceiro colocado. Perdeu a segunda colocação para o Marseille. O Marseille está jogando bem, porém é um time safado. Nos últimos jogos em que eu apostei no Marseille, ele é aquele time que marca, depois recua e leva aquele golzinho. Mas vamos lá, para o Nice no momento ele está com 36 gols marcados, 21 sofridos. O que a gente pode estar frisando aqui em casa, o Nice ele cai aqui para 12º com 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, com 16 gols marcados e 14 sofridos. O Angers, ele não é um time besta, como visitante ele se lança, é um time com uma média de gols boa, com 16 gols marcados e 20 sofridos, então vem deixando pelo menos um golzinho por partida. Porém, tem apenas 2 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Então essa partida é cotada para o empate. Está com uma cotação aqui de 1,70 para o Nice. Não acho que vale a pena entrar seco no Nice. Se vocês quiserem buscar um empate anula, tem valor com uma cotação de 1,20. Porém não vejo também vantagem em se arriscar nesse empate anula para o Nice. Os últimos confrontos a gente pode estar verificando aqui que o Nice tem o favoritismo. Ganhou os últimos jogos de 3-0, 3-0, 2-1 e empatou em 1-1. Tendo esse mercado over e acreditando que os dois times são over, vão se lançar nessa partida, vou entrar no acima de 1,5 no pré-live. É o que eu vou deixar para vocês. Outro jogo interessante aqui que eu acho é o do Lorient contra o Montpellier. O Montpellier que no momento ele está aqui em 11º colocado, o Lorient está aqui nessa zona perigosa com apenas 21 pontos. O Montpellier com 34, 10 vitórias, 4 empates, 10 derrotas. O Lorient é um time que vem empatando bastante, tem 9 empates. O que a gente pode estar frisando, rapaziada, verificando aqui, é que o Lorient ele, em casa tem 4 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, apenas 10 gols marcados e 9 sofridos. O Montpellier ele já é um pouquinho aqui mais agressivo na questão do gols. Ele tem 16 gols marcados e 20 sofridos, então tanto faz quanto leva bastante. E jogando fora de sua casa, acredito que ele é um jogo cotado para ambas as equipes marcam. E o que a gente pode estar frisando também aqui, ó, nos últimos jogos entre as equipes, ambas as equipes marcaram nos últimos 7 de 9 jogos, menos do que 4.5 cartões nos últimos 6 de 8 jogos e menos do que 10.5 escanteios nos últimos 5 de 6 jogos. Aqui, o que a gente pode estar frisando também é que o Montpellier ganhou o último jogo de 3-1, empatou em 1-1, ganhou de 1-0 e tem sim um leve favoritismo. Acredito que os últimos jogos do Montpellier me agradou, achei um time interessante para a gente estar buscando esse fora empate anula, tá com uma cotação boa, acredito que vale a pena estar buscando e mais certeza ainda para vocês buscarem esse jogo no ao vivo. Separa esse joguinho para esses jogos que eu tô falando, fora empate anula, rapaziada, do Leicester, do Montpellier, vale a pena acompanhar no ao vivo e buscar essa cotação, porque são boas cotação, tá alta essa cotação, beleza? Outro jogo interessante, cravando aqui no Montpellier, fora empate anula, é o que eu mais tenho confiança, mas vale a pena frisar ao vivo, busque ao vivo. Outro jogo interessante que a gente pode estar buscando aqui, o jogo do Rennes, rapaziada, é um time que vem figurando bons jogos, porém, Rennes já, cadê? Rennes, aqui ó, Rennes. É um time que vem figurando bons jogos, está em 5º colocado, porém, cotação está muito esmagada, as cotações estão muito esmagadas, não vejo tanto favoritismo assim nessa partida, pô. Vamos aí, gripado. Peguei uma chuva aí, rapaz, eu tô meio gripado ainda.
Outro jogo interessante da France League que eu acho bom tá frisando com vocês é acompanhar esse Mônaco. O Mônaco tem muita chance de vencer esse time, sim. Tá com uma cotação de 1,67. O Mônaco está em sexto colocado, brigando aqui para entrar nessa zona de classificação. O Brondaux está em último colocado, é o pior time do campeonato no momento. Não vem figurando jogos interessantes. E o que a gente pode estar frisando, rapaziada, aqui como visitante, o Mônaco não é tão bom assim. O Mônaco, ele está aqui em 11º colocado, com apenas 3 vitórias, 3 esse favoritismo. O Mônaco tem imposto um favoritismo aqui nessas últimas partidas, em que é 3-0, 3-0 e 4-0. Mas vou buscar no ao vivo, é um outro jogo para buscar no ao vivo. Agora, um outro jogo que eu tenho confiança de vitória é o Marseille. O Marseille, acredito que com uma cotação de 1,50 está uma cotação boa. Ele que no momento é o segundo colocado, como visitante, ele está aqui em nono, com 5 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, 22 gols marcados e 13 sofridos. Porém, o Clement Fultz, ele está aqui em 15º. Ele tem uma defesa bastante vazada com 41 gols e acredito que o Marseille não vai perdoar. O Clement fora de casa ele só tem 3 vitórias, 2 empates e 7 derrotas, 11 gols marcados e 25 gols sofridos. Então vejo muito valor nessa vitória assim do Marseille contra o Clement. Tem a primeira liga aqui de Portugal, rapaziada, mas o único jogo interessante que seria aqui do Sporting, tem do Porto também, mas as cotações não tão favoráveis. Então uma cotação de 1,30 para a vitória do Porto, uma cotação de 1,29 para a vitória do Sport. O Estoril não é um time besta. O Moreirense também jogando dentro de sua casa é um time assim que já tem uma certa confiança para o Porto. E a única coisa que eu posso deixar nessa primeira liga, no pré-live, rapaziada, é o HT no Porto. Tenho muita confiança nesse HT do Porto. O Porto que no momento ainda não perdeu nenhuma partida. O Moreirense aqui está em 16º colocado. Por que eu não vou na vitória seca do Porto? Cotação baixa. Não entra no meu método de entrada. A cotação está muito baixa. Então, o que está com uma cotação boa acima de 1,50 ali é o gol no HT do Porto. Beleza? Buscar o gol no Porto. Outra situação, vamos lá. Tem aqui os jogos da Holanda. Não vi nenhum valor. O jogo PSV não tem cotação. Do D3 também não. Tem agora da Premier League, o Adana Demirspor. O Adana Demirspor que vai estar jogando aqui contra o Gaziantep. O Gaziantep no momento ele é o 10º colocado, mas olha só o interessante aqui para frisar para vocês. Não perdeu ainda jogando dentro de casa. 26 gols marcados e apenas 9 gols sofridos. Então, a Turquia é um jogo para over? Porém, esse Gaziantep ele não perdeu e tá jogando bem fechadinho dentro de sua casa. Contra o Adana que aqui está no 3º colocado como mandante, com apenas 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, vem tanto fazendo quanto levando 20 gols marcados. As últimas partidas aqui, o que a gente pode estar frisando para vocês no confronto direto entre as equipes, é que o Adana mostrou um certo favoritismo, em que ganhou de 4-0, 3-2, 1-0 e 1-0. Pode ver que quando o Adana jogou dentro de casa, ele goleou. Porém, jogando fora de casa, 1-1. Mas dá de confirmar esse favoritismo para o Adana? Não dá. São jogos de 2018 e 2019, rapaziada. Então, não dá de confirmar nenhum favoritismo para o mercado de gols. Tem aqui, o que vocês quiserem buscar alguma coisa aqui. No pré-live, acredito que o Adana não perde essa partida. Então dá de buscar esse empate anular com essa cotação. Beleza? Mas não é tranquilo, não cravem em bilhete. Busquem separado no ao vivo. Um jogo que dá para cravar da Turquia no pré-live é esse empate anula para o Trabzonspor. O Trabzonspor que no momento ele é o primeiro colocado com apenas uma derrota no campeonato. Jogando fora de casa, o Trabzonspor perdeu apenas uma, ganhou 9, empatou 2. Tem uma média de gols boas, 22 gols marcados e 10 gols sofridos. Então, são dois times que vêm figurando bons jogos com um mercado de gols. Acima de meio é tranquilo para estar buscando a 1,25. 1,25 vai estar em média a cotação
Porém, se vocês quiserem buscar algo mais alto, essa empate anula no Trabzonspor, tenho confiança até para cravar no pré-live, beleza? As últimas partidas que a gente pode estar fazendo aqui, ó, menos do que 2.5 gols, ambas as equipes marcaram. E aqui nos últimos confrontos, o que a gente pode, confrontos diretos entre as equipes, em que terminou 1-1, 3-0, 1-1 e 2-0. São jogos aqui de 2020 e 2021, então dá para a gente trazer um histórico em que é um jogo bastante parelho. Porém, no momento em que as equipes estão vivendo, confio mais no Trabzonspor. Tem o jogo do Fenerbahçe que não vem convencendo, com uma cotação de 1,65. Não me traz nenhum valor, rapaziada. Fenerbahçe 37/39 o Atayaspor. Então aqui com um ponto de diferença apenas um do outro. As últimas partidas, o que a gente pode estar frisando para vocês é que o Fenerbahçe ganhou de 2-1, 2-1 e 0-0. Confirmou esse favoritismo. Por isso que está com essa cotação um pouquinho mais baixa. Mas o tranquilo aqui é buscar o acima de 1,5. Acredito que bate tranquilamente o Fenerbahçe jogando dentro de sua casa. Vem figurando aqui no momento 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 21 gols marcados e 13 sofridos. Então tem uma média boa de gols. O Atayaspor também tem uma média boa de gols aqui, ó, 15/24, 5 vitórias e 7 derrotas. Vale a pena buscar esse Fenerbahçe no vivo? Vale sim. Vale a pena buscar essa vitória do Fenerbahçe. Vamos aqui para a Bélgica. A Bélgica aqui no momento está com o jogo do Royal Antwerp. Não vejo muito valor, rapaziada, por causa da cotação que está muito baixa. Dá de buscar também esse favoritismo para o Antwerp. O Antwerp que no momento que ele é o segundo colocado no campeonato, mas vai estar enfrentando o Michelin. O Michelin que não é um time besta. Ele está aqui no momento com 13 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Tem um saldo de gols bastante alto, porém a cotação, o mercado não vai estar interessante para a gente estar buscando esse mercado de gols. Até porque nos últimos confrontos terminaram mais do que 2,5, menos do que 10,5 escanteios e menos que 4,5 cartões, beleza? Bom, rapaziada, tem ainda mais alguns jogos aqui que a gente pode estar frisando, mas se você acompanhou o vídeo até aqui, não esqueça de dar o like, fortalece aí o canal. A gente está fazendo esse vídeo aí com vocês, trazendo as melhores oportunidades possíveis para o time. São bastante jogos. Claro que quando a grade estiver um pouquinho mais fraca, a gente vai estar fazendo um vídeo mais curto. Tem aqui o que a gente pode estar verificando também, rapaziada, é o jogo do Dunder e do Rangers. O Rangers é cotado sim a favorito, mas cotação de 1,30 não entra. Celtic também é cotado a favorito, é. Cotação de 1,13 não dá, rapaziada, não dá de entrar. Outros jogos aqui também tem da Bundesliga 2. Dois jogos interessantes. É o St. Pauli. Buscar essa vitória do St. Pauli. Que do St. Pauli no momento ele é o terceiro colocado. Com 41 pontos. Está uma briga feia aqui por essa primeira colocação. Ele tem um jogo a menos. Então se ele ganhar, ele assume de novo a primeira colocação. Classificação direta aqui. Acredito que ele vai brigar assim contra o Hannover. O Hannover que não vem figurando boas partidas. Está em 13º colocado. Então, o St. Pauli é total favorito e acredito nessa vitória do St. Pauli. Outro jogo que eu acredito na vitória é do Lille. O Lille também, que é o aqui terceiro colocado. Ele empatou o último jogo jogando fora de casa, porém, dentro de sua casa, o Lille vem figurando ótimas partidas, com 7 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Ele ainda não perdeu jogando dentro de casa. Vem figurando bons jogos, 24 gols marcados e 10 sofridos. E o seu visitante... Aqui, como visitante, ele está em... Cadê? Último colocado. Ainda não venceu nem uma partida fora de casa. Por isso, esse favoritismo tão grande do Lille. O Lille, acredito que ele vai brigar, sim, para estar buscando de novo essa primeira colocação. Se ele vencer, ele encosta aqui e consegue de novo a primeira colocação. E tem muita confiança no Lille. Bom, rapaziada, por hoje é só. Já falei muito, acredito que esse vídeo aqui já bateu até mais de meia hora. Tá muito comprido. Então é isso, falei bastante. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal, deixe esse like pra gente, beleza? Acompanhe a gente lá no Instagram também. Se vocês quiserem seguir a gente no Instagram, eu vou estar deixando aí um bilhetinho também no final do vídeo e um bilhete lá no Instagram, beleza?